Olá, abençoados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Pitada Devocional aqui do nosso canal do YouTube. Meu nome é Emily Chaves e hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Mas antes eu queria te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui rapidinho, ative o sininho, que assim o YouTube te lembra que toda quarta e todo sábado, às 8 horas da manhã, em nome de Jesus, temos vídeos novos aqui para te ajudar nessa caminhada e no fortalecimento da sua fé através da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui a nossa intenção é levar a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para o seu dia de hoje. E assim você compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Que assim você vai estar sendo esse canal de transmissão de bênção para a vida de mais e mais pessoas. Dessa forma a gente vai conseguir fazer com que o evangelho chegue a mais pessoas, né? O evangelho de salvação, de amor, de justiça, chegue ao coração de mais pessoas. E curta nosso vídeo, porque assim, quanto mais curtidas, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante e encaminha para um número maior de pessoas. Vamos para o nosso vídeo? A mensagem de hoje é uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração e que eu tenho certeza que ou já aconteceu com você, ou você está acontecendo, ou ainda pode ser que venha acontecer. Armadilhas que nos impulsionam. Quantas vezes você já viu alguém ou até mesmo sofreu na pele injustiças que são completamente desproporcionais? Quando a gente pega na palavra de Deus, a gente vê a história, por exemplo, de José. José ele foi jogado num poço, depois ele foi vendido como escravo para os egípcios pelos seus próprios irmãos. Se você não conhece a história de José, eu quero te convidar aí lá em Gênesis 37, a partir do 37, lá conta a história desse menino que teve um sonho, uma revelação de Deus para a vida dele. E nesse sonho ele sonha que o sol, as estrelas, a lua vão se curvar para ele. Ele, ao revelar seu sonho, ele era um dos filhos de Jacó. Os seus irmãos ficaram revoltados. Como assim nós vamos nos curvar para você? E aí armaram toda essa cilada, toda essa armadilha na vida de José. Só que quando a gente vai analisar essa armadilha, olha quão desproporcional foi. O que aconteceu com a vida de José? Todos os seus irmãos estavam contra a vida de um menino, a vida de José. E aí eles armaram essa cilada. Eles se reuniram, a palavra fala que eles estavam conversando para ver o que eles iriam fazer com José. Jogaram no poço, depois pegaram ele e vendeu ele como escravo. O vendeu como escravo. O que José podia fazer naquele momento? Era desproporcional essa briga, essa guerra, essa injustiça. Era uma injustiça muito desproporcional o que estava acontecendo com José. A mesma coisa a gente vê lá em 1 Samuel, quando a gente analisa a história de Davi. Davi, depois de já ter enfrentado o gigante, depois de já ter vencido Golias, ele ali ajudava o rei Saul em várias situações. E a filha de Saul se apaixona pelo rei Davi. Ele não era rei ainda naquela época, né? E ali a filha do rei Saul se apaixona por Davi. Só que o rei Saul, ele estava com muita inveja de Davi. Porque muita gente estava vangloriando Davi porque ele tinha matado Golias, tinha matado o gigante. E aí, para poder armar essa armadilha contra a vida de Davi, ele fala com Davi: ok, eu te dou a mão da minha filha em casamento, mas em contrapartida, você tem que ir no acampamento vizinho, lá nos filisteus, e matar e trazer para mim 100 prepúcios. Prepúcios é uma pele do órgão sexual masculino. Olha a desproporcionalidade que Saul, nessa situação. Um único homem trazer 100 prepúcios. Ou seja, matar, atacar 100 homens do acampamento vizinho. Ali estava claro a armadilha, a desproporcionalidade, a injustiça dessa questão. Mas Davi foi e fez conforme o combinado deles. E não trouxe e não levou apenas 100 prepúcios ao rei Saul. Ele levou 200.
E José? A história que nós acabamos de contar. José foi vendido como escravo aos egípcios. Lá ele trabalhou, ele foi humilhado, ele correu, né? A rainha tentou seduzi-lo, tentou armar uma situação com que as pessoas pensassem que o José fosse o errado. Ele foi preso. A armadilha levou José para o destino dele. Porque ele, depois de passar pelo seu processo, ele foi instituído governador do Egito. Davi foi levado até o acampamento vizinho para poder ser morto pelos inimigos. Essa era a intenção do rei Saul. Mas ali ele levou 200 prepulsos para o rei. Ele foi exaltado e a consequência, depois de várias histórias ali, a gente pode mergulhar ali na palavra do Senhor, na história de Davi, a gente vê que ele foi a rei e foi o maior rei de Israel. Onde que eu quero chegar com essa palavra? Eu quero te falar que as armadilhas que a gente sofre, que as pessoas colocam na nossa vida, essas armadilhas que armam pra gente de forma tão desproporcional, de forma tão injusta, pode ficar tranquila, que isso é uma promoção divina, isso é uma promoção que o Senhor está fazendo na tua vida. José teve armaram essa armadilha na vida dele, ele foi intitulado como governador do Egito. Davi, armaram inúmeras situações para ele, ele foi instituído como rei. Mas por quê? Você pode estar me perguntando, mas por que a gente, né? Por que essas duas pessoas da Bíblia, por que acontecem tantas armadilhas com a gente? Existem vários motivos, né, de perseguições, vários motivos para essas armadilhas. Podem ter inveja da sua vida, podem ter inveja dos seus bens materiais, mas esses pontos não é o principal ponto dessas armadilhas desproporcionais. O principal ponto é as pessoas verem o favor de Deus na sua vida. É as pessoas verem a mão de Deus na sua vida e não conseguem lidar com essa situação que você está vivendo, não conseguem lidar com esse favor de Deus na sua vida. E às vezes preferem armar contra você de forma desproporcional do que olhar para a sua vida e te abençoar. Do que olhar para a sua vida e buscar e fazer o mesmo caminho que você faz para ter esse favor de Deus na sua vida. E eu quero contextualizar isso, uma passagem que está lá em 2 Crônicas 20, o capítulo 20 todo. Mas eu vou resumir aqui para a gente poder ler. Aqui, o rei Josafá, aqui a gente está depois, né, já passou ali Davi, estamos bem na frente da Bíblia. E aqui o rei Josafá, ele recebe, né, falam que um exército vizinho, que o exército de Moabe e o exército de Amon iria invadir o seu reino. E ali ele fala em 2 Crônicas 23, e Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Presta atenção, quando a gente olha e vê o favor de Deus, vê o temor, né, de Deus, vê o agir de Deus na vida de outra pessoa, o que a gente tem que fazer? Abençoar a vida daquela pessoa. E a gente tem que buscar seguir o mesmo caminho que aquela pessoa está buscando. O que ela está fazendo para ela ter tanto mover de Deus na vida dela? Só que a inveja, só que as situações são tão ruins na vida daquela pessoa que ela prefere fazer o caminho oposto. E acha que isso vai te desviar e acha que isso vai te atrapalhar. Só que as armadilhas humanas vão te levar a propósitos divinos na sua vida. E aqui, o que Josafá fez quando ficou sabendo que um inimigo, né, um ataque do inimigo iria vir? Ele buscou o Senhor e proclamou um jejum. E aí todos do reino foram buscar ao Senhor, buscar pela sua presença, buscar pela sua ajuda, buscar pelo seu socorro. Esse é o caminho que a gente tem que fazer. Esse é o caminho que a gente tem que fazer quando as coisas estão difíceis. E ali embaixo, quando o mal nos sobrevier como espada, juízo ou peste ou fome, nós
nós nos pusermos de pé diante desta casa e na tua presença, pois o teu nome está nessa casa, e clamarmos a ti em nossa aflição, então tu ouvirás e nos socorrerás. Então, diante de qualquer mal que vier sobre a sua vida, sobre essas invejas que podem ter, sobre essas armadilhas injustas, desproporcionais, o que a gente tem que fazer? Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Muitas vezes a gente escuta as pessoas assim, mas você não sabe o deserto que eu tô passando, mas você não sabe a situação que eu tô vivendo. Deixa eu te falar, Jesus foi tentado no deserto. Adão pecou no jardim. Adão tinha tudo à sua volta e ele pecou ali. Jesus não tinha nada à sua volta e ele resistiu ao pecado. No meu ambiente que você está, que vai fazer você murmurar, que vai fazer você pecar, que vai fazer você desviar. Não é a situação que vai acontecer, que está acontecendo na sua vida ou que vai acontecer, mas é o seu posicionamento. Qual é o seu posicionamento diante dessa batalha, diante dessa armadilha desproporcional que você está vivendo? E aqui Josafá continua em sua oração. Ó nosso Deus, tu não os julgarás? Porque não temos qualquer poder contra essa grande companhia que vem contra vós. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. Olha aqui a desproporcionalidade e a injustiça. O que Josafá está falando com Deus? Senhor, você não vai julgar, você não está vendo essa situação. Eu não tenho como vencer essa injustiça, essa armadilha. Quantas vezes pessoas se levantaram contra a sua vida, pessoas fizeram coisas com você que você olha e fala, gente, mas eu só fiz o bem para essa pessoa. Eu só ajudei essa pessoa. Tudo que ela precisou estava ali pronta, estava ali disposta. Eu não fiz nada contra a vida dela e ela se levanta contra a sua vida de uma tal maneira que você fala, não tem como. Eu não consigo entender. E é de forma desproporcional. Porque as pessoas não aguentam ver o agir de Deus na sua vida. Não, assim como Davi tinha Deus na vida dele, assim como as pessoas, quando Saul olhava para Davi e via, não tem como, o Senhor é contigo, Davi. José, não tem como, o Senhor é contigo, José. A pessoa que se levanta com essa desproporcionalidade, muitas vezes não está sabendo lidar com esse favor de Deus na sua vida. E aqui Josafá fala, porque não temos qualquer poder contra essa grande companhia que vem contra nós. Mas aí o Senhor respondeu. Então veio o Espírito do Senhor, segundo Crônicas 20, versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor. Assim diz o Senhor a vós, não temais, nem tenha medo, em razão desta grande multidão, em razão dessa grande desproporcionalidade, em razão dessa injustiça na sua vida. Não tema, não tenha medo, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Deus, gente, está a favor dos teus filhos. Deus olha os injustos. Deus está a favor das pessoas que buscam Ele de todo o seu coração. E Ele é justo. O Senhor é reto e é justo. Ele está vendo a desproporcionalidade, Ele está vendo a injustiça sobre a sua vida. Ele está vendo essa armadilha que estão causando na sua vida, que estão armando para você. Mas essas armadilhas estão te impulsionando para o destino que Deus quer e reservou para você. Continuando. Vós não precisareis lutar nesta batalha. Você não precisa lutar nessa batalha, você não precisa lutar nessa armadilha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé e vede a salvação do Senhor convosco. Não temais, nem estejais desfalecidos. Amanhã sai contra eles, porque o Senhor será convosco. Olha o que eu acabei de falar. Adão pecou num jardim. Perfeito, perfeito, perfeito. Jesus resistiu o pecado num deserto. Não é o lugar, não é a situação, não é a armadilha que está na sua vida que vai determinar como você vai agir. Mas é o seu posicionamento. E o que Deus está falando com Josafá aqui diante dessa batalha? Vós não precisareis lutar nessa batalha.
posicionai-vos. É preciso posicionamento. É preciso saber que diante de qualquer batalha é o Senhor quem luta para você. É o Senhor quem luta as tuas batalhas. Ele fala, esta batalha não é vossa, mas é de Deus. E aqui está uma grande chave que eu quero que você entenda, quando a gente continua o texto. 2 Crônicas 20:18. E Josafá curvou a sua cabeça com a sua face para o chão. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para você. Reverência. Josafá curvou a sua cabeça diante de um Deus tão poderoso, diante do único Deus poderoso, do Santo dos Santos, dos Reis. Nós precisamos ter reverência, reverenciar o nosso Deus, saber que Ele é o majestoso, saber que Ele é o maior, Ele é o Criador, nós somos a criatura. Precisamos buscá-lo de forma humilde de coração, reverenciando-o. Você faz isso? Ou você se coloca na posição de superior, achando que é você quem vai lutar, são suas mãos que vão vencer essas batalhas? Então Josafá curvou a sua cabeça. E mais, e todo o Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor, adorando o Senhor. Olha a segunda chave aqui. Adoração, reverência, adoração ao Senhor. Diante de qualquer situação, de qualquer armadilha mais injusta, adore ao Senhor, se curve ao Senhor, adore de toda a sua alma e de todo o seu coração, porque Ele está lutando a sua batalha. E aqui continua a história, que eles se levantaram e eles foram para o deserto e se posicionaram da maneira que Deus pediu para eles se posicionarem, da maneira que Deus mandou. E ele fala, louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles começaram a cantar e a louvar o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe, os quais vieram contra Judá e eles foram feridos. Olha aqui que forte! Quando eles começaram a cantar e a louvar o nome do nosso Deus Altíssimo, o Senhor preparou emboscada para os seus inimigos. Você não vai lutar essa batalha, essas armadilhas tão desproporcionais, essas injustiças tão grandes em sua vida, com a sua boca, falando com as pessoas. Você não vai lutar essas batalhas com as suas mãos. Você vai lutar essa batalha cantando, louvando, adorando, curvando ao Senhor. Essa é a maneira de vencer as batalhas que não são nossas, mas do Senhor. Porque essas batalhas, essas armadilhas desproporcionais são impulsos para você chegar no seu destino. Mas dói muito. Se a gente parar para analisar a vida de José, imagina o tanto que ele sofreu no Egito sendo escravo, tanto que Davi sofreu sendo perseguido pelo próprio rei, alguém que devia protegê-lo, alguém que devia estar ali ajudando ele, era o rei, estava perseguindo ele para matar. Dói os processos, todos os processos doem. Mas a própria palavra de Deus nos mostra o caminho. Curvar, adorar, louvar o nome do nosso Deus. E aqui continua. E quando Judá veio em direção à torre de vigília no deserto, eles olharam para a multidão e eis que eles eram corpos mortos, caídos por terra, e nenhum escapou. Olha isso aqui. Quando eles estavam posicionados, foi o que Deus mandou. Posicione-se. Eles se posicionaram. E eles foram para o deserto, eles foram para o alto para ver a batalha, para ver a multidão, para ver os seus inimigos que estavam chegando contra eles. Quando eles chegaram, eles viram corpos mortos, caídos. Deus já tinha vencido aquela batalha. Deus já tinha feito aquela situação ser vencida. Só que Deus faz muito mais do que a gente sonha. Deus faz muito mais do que a gente pede. Deus tem prazer em abençoar nossas vidas. E quando Josafá e seu povo
vieram tomar o despojo deles, acharam no meio deles tantas riquezas com os corpos mortos, quanto joias preciosas em abundância, as quais eles arrancaram para si, mais do que conseguiam carregar, e tiveram 3 dias recolhendo o despojo, pois era muito grande. O Senhor sempre faz muito mais pelas nossas vidas. O Senhor sempre vai fazer muito mais. Essa batalha que você está enfrentando, essa armadilha desproporcional, essa injustiça que você está vivendo, que a gente fica até revoltada diante da situação, acalme seu coração. Se curve ao Senhor, cante louvores a Ele, adore-o. Ele não só vai vencer essa batalha, como vai trazer muitas riquezas para você. E aqui eu não estou dizendo somente riquezas materiais, igual aqui está falando que tinha muitas joias preciosas em abundância, mas riqueza em saúde, riqueza em amor, riqueza em paz, riqueza na sua família. Vai te dar autoridade, assim como Davi foi rei, assim como o José foi o governador. Seus irmãos que tanto fizeram mal, tanto tentaram matá-lo, venderam como escravo, tiveram que voltar e pedir ajuda para José. Tiveram que ir até o Egito, pedir comida, porque estavam num período de fome. Quando chegaram e viram com quem que eles estavam conversando e viram que era o seu irmão, que eles achavam que estava morto, porque já tinham passado muitos anos, eles choraram, arrependidos. Porque Deus vai te colocar na posição que você vai ver os seus inimigos. Mas aqui está outra chave. Não para você pisar. Não para você humilhá-los. Mas para você mostrar para eles quais são os caminhos que o Senhor pede para a gente seguir. Perdão. E mostrar qual é o amor de Jesus. Mostrar qual é o amor, qual é o Deus que você serve. E aqui continua. E o temor de Deus esteve sobre todos os reinos daquelas terras, quando eles ouviram que o Senhor lutara contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá ficou calmo, pois o seu Deus lhe deu descanso ao redor. Não é a sua mão, não é a sua força que vai fazer você lutar essas guerras, mas é a mão do Senhor que vai onde você precisa, que vai onde está doendo e vai lutar por você. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido no seu coração. Eu espero que você, diante dessa injustiça, dessa armadilha, dessas batalhas que você vem enfrentando, você agora sabe qual é o caminho dessa luta. Sabe quais são os passos dessa luta. É curvar, é adorar, é louvar o nome do Senhor, é engrandecer o nome do nosso Deus, do Deus que a gente carrega, do Deus que a gente serve, do nosso Pai. Porque assim como um pai, quando vê o seu filho passando por uma injustiça tão grande, vai lá e resolve a situação, não se preocupe. Não se preocupe. Porque o nosso Pai do céu vai resolver a situação na sua vida. Eu espero que essa mensagem tenha tocado no seu coração. E se tocou, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para você também ajudar, ser nesse canal de transmissão de bênção. Às vezes, a pessoa está ali no momento de oração e chega um vídeo através do WhatsApp, através do Instagram, e a resposta que essa pessoa estava precisando naquele momento. E você você permitiu que Deus usasse a sua vida para ajudar outra vida. Tenha um dia abençoado por Jesus. Tenha um dia repleto da presença dele, que ele possa conduzi-lo através dos caminhos que ele tem para a sua vida. Paz e graça. Fique com Deus.